Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos mais uma vez no TBT da TV, do canal do Observatório da TV, para relembrarmos páginas importantes da história da nossa TV. Nesta semana nós vamos falar sobre uma novela que está completando 40 anos e que chamou a atenção do público até pelas circunstâncias em que foi lançada naquele momento, pela TV Bandeirantes, mas depois acabou, infelizmente, perdendo o gás, digamos assim. Sabor de Mel. Antes de começarmos aqui a relembrar Sabor de Mel, eu peço a você, como peço sempre, que caso não seja ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente publica aqui, todo dia de segunda a sexta, sempre um diferente. Comente aqui sugerindo temas para nós e também compartilhe o nosso conteúdo com outros noveleiros, outras pessoas apaixonadas por TV, assim como nós, você e eu. Sabor de Mel é uma novela do Jorge Andrade, pelo menos escrita inicialmente por ele, e que foi lançada pela TV Bandeirantes no dia 4 de abril de 1983. A direção dessa história cabia ao Roberto Thalma, que já havia se consagrado como diretor na TV Globo, dirigiu O Pai Herói, Sétimo Sentido, Jogo da Vida, Coração Alado e havia trocado a TV Globo pela TV Bandeirantes ali naquele final de 82, começo de 83. Na ocasião, ele dirigia outra novela das 8 da TV Globo, Sol de Verão, de Manuel Carlos, que, com a sua saída, ficou a cargo dos dois diretores assistentes, por assim dizer, Jorge Fernando e o Guel Arraes, que naquela ocasião iniciavam a sua carreira como diretores. Haviam começado a dirigir novela fazia pouco tempo, coisa de um ano e pouquinho. E com a sua mudança para a TV Bandeirantes, Roberto Thalma levou consigo diversos nomes com quem ele já havia trabalhado, ou que ele conhecia, pelo menos, dos trabalhos na TV Globo. Sandra Brea, Mila Moreira, Raul Cortez, Eva Todor, entre outros. Nomes como esses foram reunidos na novela de Jorge Andrade, Sabor de Mel. Esse autor, na TV Bandeirantes, já havia escrito no ano anterior Ninho da Serpente e também havia assumido, pelo meio, duas outras novelas da mesma emissora. Os Adolescentes, em 1982, escrita inicialmente pela Ivani Ribeiro, e em 1981, Dulcineia Vai à Guerra, que foi iniciada por Sérgio Jockman, além de ter escrito para a TV Globo Os Ossos do Barão e O Grito, e para a TV Tupi, Gaivotas, as três nos anos 70. Jorge Andrade, um dos dramaturgos mais importantes aqui do teatro brasileiro no século XX e que marcou o seu nome também na televisão. Pois bem, do que é que trata essa novela Sabor de Mel? Já vamos falar sobre isso, mas antes é necessário a gente contextualizar justamente porque na nossa apresentação aqui do vídeo eu disse que ela começou chamando uma atenção, mas depois acabou infelizmente perdendo o gás. Por que isso? Quando Sabor de Mel foi lançada, o horário das 8 da TV Globo estava exibindo uma reprise de uma novela de Lauro César Muniz chamada O Casarão, de 1976. Essa novela entrou no ar enquanto a emissora providenciava os primeiros capítulos da novela das 8, que já estava prevista para estrear, mas teve a sua produção precipitada, antecipada, Louco Amor, de Gilberto Braga, porque Sol de Verão, aquela última novela que o Thalma dirigiu na Globo antes de ir fazer Sabor de Mel, teve que ser retirada do ar antes do prazo. Teve o seu fim antecipado também, porque um dos seus atores principais faleceu, Jardel Filho. Então, essa reprise de O Casarão permaneceria no ar por 5 semanas, teria 30 capítulos e daria então esse tempo mínimo para que uma nova novela pudesse ser levantada pela emissora. Só que, no dia 4 de abril, quando a reprise do Casarão estava entrando na sua terceira semana, uma grande campanha de lançamento já havia antecedido essa estreia da TV Bandeirantes do Sabor de Mel, e ela dizia coisas como: quem não sabe que Carolina não vai se casar com João Maciel?
A Bandeirantes não reprisa a emoção, ela cria. A novela das 8 mudou de canal, mude você também, coisas assim. Carolina e João Maciel era o casal central de O Casarão, interpretado pela Yara Cortes e o Paulo Gracindo, na época atual da história. E fazia-se nessa propaganda de Sabor de Mel uma alusão a essa história que a gente já conhecia, então por que vê-la se podia ver uma inédita mudando de canal? Foi o que boa parte do público fez. E Sabor de Mel estreou com uma audiência bastante considerável, tanto aqui em São Paulo, base da TV Bandeirantes, quanto até no Rio de Janeiro, onde a TV Globo tem uma tradição muito grande, até hoje inclusive. A primeira semana chamou bastante atenção, a novela chegou perto inclusive de 20% da audiência, que era o desejo da Bandeirantes com os altos investimentos nela. E por essa razão, a TV Globo tratou de fazer o quê? Acelerar a estreia de Louco Amor. Então o Casarão, que teria 30 capítulos na reprise, já era pouco, teve só 18. E Louco Amor acabou estreando já na semana seguinte, dia 11, e não no dia 25 de abril, como inicialmente se planejava. Isso fez com que o público voltasse para a TV Globo e logo os níveis de audiência retomassem condições já naquela época normais, digamos, né? A TV Globo com uma grande vantagem, especialmente nesse horário das 8, em relação mesmo a uma novela cara e bem produzida como Sabor de Mel, que tratava de quê? A protagonista dessa história se chamava Laura, era vivida pela Sandra Breia. Laura era dona de uma metalúrgica, uma grande empresa, e que alguns anos antes, 5, 6 anos antes, não vivia um momento tão bom. Por essa razão, o seu marido, que aparece numa participação, o Odilon Wagner, personagem Samuel, ele tirou a própria vida, como uma espécie de jogada também para manter a empresa com a esposa, quando ele viesse a faltar. De maneira que ela conseguiu passar por cima dos problemas que havia e manteve a metalúrgica consigo, também, claro, contando com uma grande ajuda de um parceiro, um braço direito dela, o diretor executivo da metalúrgica, Alberto, personagem do Raul Cortez. Alberto era apaixonado pela Laura, só que ele não conseguia ultrapassar a barreira que ela mesma havia imposto para si depois do falecimento do marido, ainda muito bonita, interessante, jovem e rica, atributos que, claro, chamavam a atenção de muitos pretendentes, mas ela havia se fechado para o amor e resolveu aos poucos retomar, digamos assim, um contato com um mundo externo aos seus negócios e à sua vida particular, à sua suntuosa mansão, publicando no jornal, em revistas, enfim, um anúncio com um enigma que deveria ser decifrado pelos interessados e quem ganhasse, quem decifrasse esse enigma ganharia uma verdadeira fortuna para aqueles padrões de 1983. 20 milhões de cruzeiros. Hoje, em reais, talvez não valha grande coisa, mas 40 anos atrás, 20 milhões de cruzeiros era muito dinheiro. E com isso, ela tem uma movimentação na sua vida, porque várias pessoas interessadas nesses 20 milhões de cruzeiros passam a conviver com ela e tentar, com essa convivência, descobrir, quem sabe, pistas, indícios, elementos que levem a decifrar o grande enigma de Laura, a esfinge do Morumbi, como ela chega a ser chamada muito espirituosamente pelo Alberto. Quem são essas pessoas que se aproximam da Laura para ver se faturam os 20 milhões de cruzeiros? Vamos lá. Uma é uma senhora viúva chamada Dona Marta, que é o papel da Eva Todor. Ela trabalha numa agência de turismo e também vendendo joias, para terminar de criar, digamos assim, 3 filhas que ela tem, além de já sustentar a sua mãe, uma senhora idosa, Dona Jojo, que era Carmen Silva quem fazia. As 3 filhas de Dona Marta eram a Teresa, uma dentista, papel da Cláudia Alencar, a Zaira Bueno, que chamava-se Flávia, uma jovem que estudava para ser advogada, estudava direito, e a mais novinha,
pretendia estudar letras e era muito alegre, despachada, típica daquela idade ali chegando pelos 20 anos. Chamava-se Ângela, salvo erro da minha parte, papel da Cristina Prochaska. Outra interessada em entrar na grana da Laura para resolver os problemas particulares que tinha era a Dona Albertina, personagem da Karen Rodrigues. Dona Albertina teve 2 filhas e uma delas foi sequestrada pelo marido, que levou a menina para Portugal. Ela ia cuidando da filha que sobrou com ela, chamada Beatriz, que era o papel da Julia Lemert, e, ao mesmo tempo, tinha como uma verdadeira obsessão recuperar essa filha para o seu convívio. Então, cuidava ali do seu cotidiano, tinha uma loja de artigos masculinos, coisas para homens, né? E queria decifrar o enigma para pegar o dinheiro e ir para Portugal trazer a filha de volta. Outra pessoa interessada em descobrir o enigma e com isso ganhar os 20 milhões de cruzeiros era Humberto, um técnico de computação, papel do Luiz Serra. Ele era solteirão, tinha a vida controlada pela sua irmã, que o tratava como filho, a Valquíria, que era interpretada pela Maria Helena Embaçaí. E com ele, como técnico de informática, também trabalhava um amigo dele, Pacheco, que era interpretado pelo Elias Glazer. Outra pessoa interessada em decifrar o enigma é um operário aposentado que havia dedicado toda a sua vida justamente à metalúrgica da Laura. Pedrão, papel do Gianfrancesco Guarnieri. O Pedrão era uma pessoa alegre, de bem com a vida, gostava de curtir a noite, tomar uma cerveja com os amigos, cantar, enfim, muito diferente do estilo de vida que ele levaria se dependesse da personalidade da sua esposa, Dona Isolina, que era interpretada pela Célia Helena, com quem ele tinha 2 filhos. Uma jovem chamada Terezinha, a Maiara Magri, que era uma das funcionárias dos escritórios da metalúrgica, e o rapaz mais velho que a Terezinha, o Guilherme, que era o papel do Flávio Galvão. Esse, o rapaz mais charmoso, mais bonito dos operários da metalúrgica, estava seguindo ali a trilha do pai, foi trabalhar lá também, e que chamava a atenção da Laura e a Laura dele. Mas com o convívio para tentar descobrir o enigma, o Pedrão se encantava pela Laura. Então ele tinha em casa a Dona Isolina, que era o total oposto da Laura, e aquela exuberância de mulher que, além de muito rica, muito interessante, bonita, tinha uma personalidade, um jeito de ser muito diferente e que ninguém conseguia decifrar. Na verdade, o grande enigma da novela não era nem esse que a Laura propôs, mas a própria Laura e o que ela pensava, o que sentia em relação ao mundo que a rodeava. Ela tinha, claro, pessoas do seu convívio mais estreito, né? Clodovil Hernandes, de saudosa memória, o estilista, apresentador, enfim, fez participação na novela como um amigo de Laura, ele interpretava a si próprio, e também havia uma modelo que desejava ter a sua própria confecção, a sua própria boutique, Luba, que era a personagem da Mila Moreira. Esses eram amigos mais próximos da Laura, que também tinha contato ali com empregados da sua total confiança, especialmente sua secretária Fedora, que era a Iliana Kavazinski, e também o Afonso, o mordomo, o Ivan Lima, e o motorista, o Oliveira, que era o Roberto Orozco. Tinha também a copeira Sônia Samaia, a atriz, e a personagem se chamava Sônia também. O Alberto, que eu citei, que era uma pessoa interessada em conquistar a Laura e com isso firmar ainda mais firmemente, com o perdão da construção, o seu lugar como manda-chuva da metalúrgica, era pai de uma jovem também que girava pelos 20 anos, a Rebeca, ou Beck, que era personagem da Françoise Fourton. Na ocasião, a Françoise Fourton havia voltado a participar de novelas depois de um hiato de 5, 6 anos, porque ela havia se casado e ido morar em Brasília. E por essa razão não havia feito novelas, cuja produção era concentrada no eixo Rio-São Paulo. Depois de Sabor de Mel, ela voltou aos poucos a trabalhar, a fazer comerciais, enfim, e no final dos anos 80 já estava brilhando novamente em novelas na TV Globo, como Bebê a Bordo e Tieta.
Nesse elenco e nos personagens interessados na fortuna da Laura, ao decifrar o enigma, temos também 3 estudantes recém-formados em física e que querem, caso ganhem esse dinheiro, fazer uma pós-graduação no exterior. Quem são esses jovens? São o William, que era o papel do Taumaturgo Ferreira, o Paulo, que era o Giuseppe Oristânio, e também o Sérgio, que era o Carlo Briani. Sérgio, que no decorrer da narrativa começa a namorar com a Beatriz, a filha da dona Albertina, que ela criou, né? Não a outra que foi levada pelo pai. Essa novela, com o passar do tempo, ela acabou, digamos que, desestimulando uma parte do público que, com uma reprise da TV Globo, foi atraído ali pela produção, pelo elenco de nomes muito famosos, enfim. Mas o clima de suspense, de mistério, de propor que o público decifrasse também o enigma junto com os personagens, nem todo mundo embarcou nessa, né? Porque a novela tinha um tom de suspense, mas não era uma coisa como A Próxima Vítima, por exemplo, que te convidava a juntar elementos e entender quem matava as pessoas, quem poderia ser a próxima vítima, por que motivações, né? Então, era outro tom. E isso afastou um público que se atraiu no começo. Um fenômeno parecido, guardadas as muitas proporções e diferenças, com o que aconteceu em 2004 com uma novela da Record chamada Metamorfoses, que chamou a atenção, fez muito sucesso nos seus primeiros capítulos, mas depois perdeu todo esse público que conquistou, porque se revelou uma novela pouco tradicional, não tinha uma estrutura a qual o público estivesse habituado, enfim, Sabor de Mel até que tinha, mas não caiu nas graças do público, que logo voltou para a TV Globo sintonizar o Louco Amor, do Gilberto Braga. Pois bem, Jorge Andrade era muito pressionado pela emissora para, digamos assim, baixar o nível da sua novela e com isso trazer o público de volta, quem sabe, né? Aproveitando-se também de que o Louco Amor atraiu atenção na estreia, mas poderia recuperar o bom resultado do Sabor de Mel, aproveitando-se de que não havia ainda grande fidelidade aos novos personagens do horário das 8 na TV Globo. Consta que havia atritos entre Jorge Andrade e Roberto Talma, o diretor. Mas o que há de concreto realmente, além dessa informação, é que o próprio autor Jorge Andrade declarou que era pressionado a baixar o nível da novela. E ele se recusou terminantemente a fazer isso. Então, por volta do capítulo 60, metade do que se previa que Sabor de Mel teria, Jorge Andrade deixou a condução da novela, foi substituído. No livro de Ismael Fernandes, Memória da Telenovela Brasileira, ele diz que por Jaime Camargo. Mas consta na imprensa da época que quem assumiu o Sabor de Mel naquele momento foi Lafayette Galvão. E o projeto, por conta da sua baixa audiência, até aquém do que merecia, inclusive, merecia bem mais, de 120 capítulos previstos, terminou com 95 somente. A novela saiu do ar no dia 22 de julho de 1983. O Lafayette Galvão escreveu ali cerca de 40 capítulos a mais e a novela foi encerrada. Seu Ibope realmente ficou muito baixo ali, perto de 1.2, 3, oscilando bastante baixo, em níveis bem diferentes daqueles capítulos iniciais. E uma curiosidade é que em um dos dias, já de julho, quando ela caminhava para o final, houve mais um problema que atrapalhou a trajetória desses últimos capítulos que poderiam ter um Ibope mais elevado. No dia 7 de julho de 1983, salvo erro meu, houve uma punição da justiça à TV Bandeirantes que fez com que o seu sinal ficasse fora do ar por cerca de 15 ou 16 horas, algo assim. E isso foi justamente quando, de tarde para a noite, às 8 da noite, teria Sabor de Mel, né? Então, a novela ficou fora do ar um dia e o seu último capítulo, 95, que seria na sexta, foi ao ar no sábado. O enigma da novela também foi proposto para o público, que poderia mandar cartas e telefonar, enfim, e decifrar, enviar a sua resposta. O prêmio da ficção também seria dado para
o telespectador que descobrisse eventualmente, né? Seriam sorteadas cartas, a própria Sandra Breia fazia sorteio dessas cartas e após a exibição do último capítulo, houve com o diretor Roberto Talma outro sorteio. Mas afinal, qual era o enigma e qual era a resposta? Eu não sei de cor todo o enigma, então eu vou ler aqui para vocês. A resposta eu me lembro qual é, mas eu não lembro o enigma todo, então eu lerei aqui para vocês. O enigma diz o seguinte: não existia, mas aprisionou e torturou, envenenou e corrompeu, atormentou, levando à ignorância e ao medo. Suplício do qual o homem, cumprindo seu destino, libertou-se e transcendeu. Dragão maligno que os jovens de hoje venceram com a espada da esperança. A resposta: o pecado. Sabor de Mel, até hoje teve uma única reprise, à tarde, por volta das 4 da tarde, em 1989. Nessa época, a TV Bandeirantes reprisou várias das suas novelas. E até hoje não voltou ao ar, infelizmente. Esperamos aí pelo projeto do Band Play, que já existe, mas ao que consta vai incorporar catálogo, a exemplo do Globoplay, resgatar coisas, enfim, que Sabor de Mel e também o Ninho da Serpente, os adolescentes, cara a cara, enfim, entrem para que a gente possa conhecer ou rever. Jorge Andrade faleceu no ano seguinte à novela, 1984, muito desgostoso com certas situações vividas durante a escrita da própria novela, inclusive, e vale a pena, parafraseando aqui outro programa nosso, né, nós conhecermos ou revisitarmos a obra desse grande dramaturgo. E o TBT da TV, semana que vem está de volta. Obrigado a todos pela audiência, sempre um abraço. Tchau.